Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu podcast, do meu podcast, do nosso podcast favorito, Chave Mestra Podcast. Eu sou a Damaris, a sua host do dia, e olha só o nosso cenário. Nós não estamos no nosso estúdio tradicional, nós mudamos um pouquinho. Estamos onde? Simplesmente na maior feira literária da América Latina. Estamos na Bienal do Livro, recebendo toda essa energia e publicando e propagando ainda mais o conteúdo e o conhecimento dos nossos autores. E hoje, olha só, estarei fazendo a entrevista com uma autora do livro que vai lançar justamente aqui na Bienal. Ela acabou de ver o livro pela primeira vez e trouxe aqui, eu estava vendo o capítulo dela, trouxe um conhecimento muito bacana que eu tenho certeza que vai agregar muito para a sua vida. Quem é ela? Leila Santos. A Leila Santos, que é originalmente de Rondônia e graduada em engenharia elétrica. Tem uma paixão por criar ambientes de trabalhos colaborativos e engajados. E hoje ela é especialista em gestão de empresas, desenvolvimento humano, neurociência e cultura organizacional. Quantos empreendedores aí não sabem nem o que é cultura, quanto mais implementar a cultura. Então, se você é gestor, líder, empreendedor, empresário e precisa melhorar aí a sua gestão, a sua liderança, implementar a cultura, esse podcast é para você. Pegue já o seu papel e a sua caneta e vamos conhecer a nossa querida Leila Santos. Olá, é um prazer estar aqui, especialmente na Bienal, um evento único e muito interessante. Eu estou super ansiosa para conhecer também os outros autores, né, que a gente só se conhece online. E é uma alegria estar aqui realmente para divulgar esse conteúdo, falar sobre cultura organizacional, que hoje é uma das principais alavancas para manter realmente, sustentar uma empresa e manter os talentos dentro da empresa. Conta para nós, então, como que foi? Como que você conseguiu entrar nesse mundo? Porque a sua formação inicial é engenharia elétrica e agora você fala para empreendedores. Como que é isso? Como que foi essa transição? É interessante, assim, eu comecei a minha carreira na engenharia após a formação, mas na sequência eu fui migrando para as áreas de negócios. Eu fiz pós em gestão empresarial, eu também fiz algumas especializações e eu fui transitando da área técnica para a área de negócio. Então isso foi acontecendo ao longo da minha carreira. E eu finalizei a minha carreira no mundo corporativo como gestora há 11 anos atrás. E foi quando eu decidi, né, dedicar aí realmente minha carreira para a área da consultoria empresarial e principalmente desenvolvimento de líderes através de mentoria, através do coaching. E não se fala em cultura organizacional sem se falar em liderança, são duas coisas que estão super conectadas. Tem um autor que eu gosto muito, que chama Edgar Schein, ele diz que liderança e cultura são as duas faces da mesma moeda, então tem tudo a ver. Nossa, que interessante essa transição. Gostamos também bastante desse conteúdo. E como foi para você quando você recebeu o convite para participar aqui desse livro, do projeto? Eu me senti bastante feliz e honrada, porque eu já estava pensando em um projeto e o convite chegou naquele momento que eu estava querendo criar coragem, sabe? Sim. E eu percebi ali na editora, até na figura do Rogério mesmo, muito acolhimento, e eu percebi que eu teria todo o suporte que normalmente deixa qualquer autor inseguro, né? Será que eu vou saber escrever direito? Será que eu vou conseguir passar minha mensagem? Então, eu me senti extremamente acolhida e confortável com esse convite, porque eu já estava ensaiando, mas eu ainda não tinha coragem. E aí o convite veio para te dar essa segurança que precisava para você dar esse passo de se tornar escritora. Exatamente. Mas não vai parar nesse, não. Não, eu agora estou ensaiando para ir para o meu livro solo. Ah, que maravilha! Conte conosco para essa jornada também, viu? Uhum. E o que te inspirou, ou quem, né, te inspirou a trazer esse conteúdo, a escrever esse capítulo? Na verdade, eu já vinha, nos últimos 2 anos, trabalhando em projetos de cultura organizacional. E dentro da minha própria certificação, o meu case foi um dos cases escolhidos pela professora como um case interessante. Por quê? Porque aí eu conto a história de um cliente, uma empresa de publicidade, que no momento pós-pandemia, que era o momento que todo mundo estava ensaiando voltar para o presencial, eles optaram em permanecer 100% de forma remota.
E isso é um desafio, porque eles falam assim, como que a gente vai manter a identidade, a conexão dos nossos colaboradores? E esse capítulo conta a história desta empresa e mostrando que investir na cultura, no propósito, é a chave para você manter as pessoas conectadas, mesmo que elas estejam em lugares diferentes, né? O título do meu capítulo é Separados pela Distância e Unidos pela Cultura. Já diz tudo, né? Sensacional. Unidos pela cultura e separados pela distância. Que é realmente um desafio. Eu quero saber um pouco mais. Como que eles conseguiram, como que é possível fazer isso? Por quê? Porque depois que voltou para o presencial, né? Algumas pessoas tentaram ficar em híbrido e muitas falharam, né? Muitas empresas até faliram. Exato. Por causa dessa questão. E eu realmente acredito que a cultura é muito... Eu queria entender um pouco mais, queria que você destrinchasse para os nossos ouvintes a importância e o impacto que tem a cultura. A cultura, para além do que todo mundo conhece, né? Porque o pessoal acha assim, a cultura é a missão, a visão e os valores. Isso faz parte. E muitas vezes, isso faz parte apenas de um quadro na parede. Né? A cultura é aquilo que se vive na empresa. É o jeitão de ser da empresa, como as pessoas tomam decisões, como elas se relacionam, o que elas acreditam que é importante. Isso tudo compõe a cultura de uma empresa. E a cultura não é só aquilo que é visível. Tá muitas camadas abaixo, desde crenças das pessoas. E os fundadores, eles trazem, desde o momento da fundação, boa parte daquilo que a gente considera cultura. Não é? Então, por exemplo, uma empresa, mesmo que ela não tenha definição, ou ela não fala assim, eu não sei se eu tenho cultura, a cultura existe, porque é a forma que as pessoas se relacionam e trabalham. Não é? Então, qual que é o desafio e qual é o grande paradigma? O case, o que eu conto, ele visa justamente quebrar esse paradigma de que cultura forte, é impossível ter uma cultura forte num ambiente 100% remoto. Desde que você conecte as pessoas, e não só conecte na fala, né, naquilo que você divulga, mas naquilo que você realmente vivencia, você conecta as pessoas em torno de um propósito. Qual é a identidade, qual é o DNA dessa empresa? Ele não precisa de parede para existir. Uau. Precisa de processos, de uma boa liderança, de o líder realmente exemplificar aquilo que a empresa prega. Se aqui eu prezo pela criatividade, eu tenho que criar espaço para as pessoas serem criativas. Se eu defendo que aqui na empresa a gente quer ter uma cultura mais humanizada, onde as pessoas são valorizadas, eu tenho que viver isso na prática. Eu não posso só falar da boca para fora. Sim. Né? Então, um cuidado que a empresa teve, óbvio, ninguém pensou nisso. A pandemia veio e botou todo mundo em casa. Não foi planejado. Né? Eles tentaram planejar o retorno, mas os funcionários não quiseram voltar. Sim. E agora, né, como a gente faz? Então, entender quais eram os valores que uniam aquelas pessoas foi fundamental. E, óbvio, trabalhar em processos, porque você, cada um na sua casa... tem um desafio de comunicação que precisa ser equacionado. Né? Eu pensei aqui em dar um passinho para trás. Você disse que a cultura não é a visão, valores e missão, que fica normalmente na parede, não né? É só isso. Não né? é só isso, isso faz parte. Como que a gente faz para detectar? A cultura ela é criada, a cultura ela é escolhida. Como que eu consigo saber qual que é a cultura, né? E como que eu consigo implementar a cultura que na verdade eu quero? Beleza, entendi o que é a cultura, mas essa cultura eu não quero na minha empresa. Como que eu consigo implementar uma nova cultura? Muito bom. É assim, a cultura, como eu te falei, ela é um fenômeno organizacional. Ela está lá. Como que a gente faz para ler isso? Existem ferramentas que a gente chama de assessment. Então, existe... Né, então, para esse case especificamente, eu até cito a ferramenta, uma ferramenta que é globalmente utilizada, que chama OCAI. É uma ferramenta pública, gratuita, ou seja, de fácil acesso para as pessoas, mas a gente precisa ter um analista para poder interpretar. Legal. Né? Então, o que a gente começa? Né? A gente começa entendendo o seguinte, vamos fazer um diagnóstico, vamos ler. E não é só através do assessment, você faz encontro com os funcionários, você faz entrevista, você faz um diagnóstico completo
para entender como as pessoas enxergam a liderança, como elas enxergam o que é sucesso, qual é a visão de resultado que as pessoas têm. Então, a primeira coisa é, se eu sou um empresário e eu quero entender qual é a cultura predominante da minha empresa, eu preciso fazer um diagnóstico, né? Então, a cultura, ela vai estar lá, né? Agora, eu posso gostar daquilo que o diagnóstico traz, ou eu posso não gostar. Ou ainda, eu posso decidir que para ter a cultura que eu quero, eu preciso fazer alguns ajustes. Então, trabalhar com cultura sem ter diagnóstico é tiro no pé. A gente precisa fazer diagnóstico. E de onde a cultura surge, né? Uma pergunta que pode vir. Desde o momento em que os fundadores fundam a empresa, eles trazem com eles as próprias crenças ou aqueles objetivos. O empreendedor, no coração de um empreendedor, tem um propósito forte. E ele normalmente coloca esse propósito dentro do negócio. Isso pode se perpetuar conforme a empresa vai crescendo, ou isso pode modificar conforme a empresa vai crescendo. É uma decisão estratégica do empresário, do empreendedor. Mas essa decisão estratégica, essa questão de cultura, é para quem? É só para grandes empresas ou é só para quem está começando? É para os dois? Olha, um projeto de cultura, normalmente ele acontece numa empresa de médio porte para cima. Uma empresa muito pequena, ela pode sim definir os seus valores, definir os seus pilares, mas ela está começando. Então, assim, é importante o quê? Se eu quero começar um negócio com propósito, com valores, eu tenho que criar estratégias de fortalecer isso ao longo do tempo. Se a minha empresa sou eu e mais um sócio, talvez não faça muito sentido desenvolver um projeto de cultura, mas ele pode, por exemplo, eu queria definir a missão, a visão, os valores da minha empresa. Ok, é um processo de fortalecimento ou criação da cultura daquela empresa. Não é? Mas um projeto como esse que eu conto no livro, ele já acontece para uma empresa, já vai fazer sentido para uma empresa que tem a partir de 50, 60 funcionários. E você presta atendimento para essas empresas? Sim. Mas é o seu atendimento, porque você não trata apenas de cultura, você sabe sobre gestão, ou hoje você está focado em apenas ajudar as empresas nessa questão da cultura organizacional? Os projetos de cultura fazem parte do meu portfólio de atendimento. Às vezes eu entro na empresa por um projeto de liderança, ou seja, uma mentoria, um programa de coaching ou um treinamento. E nesse processo a gente identifica necessidade. Por exemplo, esse case, eu entrei na empresa fazendo coaching para toda a liderança. E lá, nesse projeto, eu identifiquei algumas questões importantes. Por exemplo, que impactava a cultura. Eles tinham uma cultura muito de paternalismo, não davam feedbacks precisos, não reorientavam as pessoas. E no diagnóstico de cultura, aparece o tipo de cultura da empresa predominante, é o que a gente chama de cultura clã. É exatamente isso. Somos uma grande família, os líderes são mais amigos, mais paizões, digamos assim. Sim. E se você quer desenvolver uma cultura mais forte de inovação e resultado, você precisa fazer alguns ajustes. Gente, eu tô chocada, porque eu estudo várias áreas, eu estudo bastante desenvolvimento humano, empreendedorismo, mas, por exemplo, essa ferramenta para o diagnóstico da cultura, eu nunca ouvi falar. Eu acredito que o pessoal aqui de casa também está muito curioso, né? Ainda mais que você falou que é gratuito, só que precisa de... Não adianta você ter um teste e não saber. Tem que ler, estudar, né? Exatamente. Porque, assim, o assessment, ele não pode ser usado como uma única fonte de diagnóstico. Porque, assim, as pessoas, dependendo da empresa, as pessoas podem se sentir constrangidas, coagidas, elas podem não confiar que aquilo é um trabalho sério, e elas vão escolher respostas, né, favoráveis, digamos assim. Por isso que é importante que a gente faça o que a gente chama de focus group, é juntar pessoas de áreas diferentes, desafiar as pessoas com perguntas e respostas, né? Nesse momento, por exemplo, eu tenho um projeto em uma outra empresa, que ele está sendo mais robusto do que o case do livro, porque tem mais funcionários, então a gente consegue explorar muito mais, né? Então,
a gente precisa combinar as coisas. Então, projeto de cultura precisa ter um especialista que possa fazer uma boa leitura e uma boa orientação para os empresários. Porque não adianta fazer um teste e não saber analisar os resultados, né? Exatamente. É a mesma coisa que faz um exame de sangue, mas não dá pra ficar só lá na internet olhando se tá bom ou ruim, né? Exato. Precisa de um acompanhamento profissional. E agora falando um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre a sua consultoria, sobre o seu atendimento. Você falou que a cultura faz parte, então você consegue ajudar a empresa por um todo. A cultura, você disse que o ideal é começar a implementar para empresas maiores de 50 funcionários. Mas você também atende. Você só atende empresas que têm acima de 50 funcionários ou você consegue ajudar o pequeno e microempreendedor também? Sim, consigo. Eu já tive empreendedores na área do setor imobiliário, de construção civil, que ele tinha, a empresa era ele mais 3 pessoas, onde essas pessoas eram o irmão e a irmã, a esposa, então empresas menores e familiares, mas justamente para trabalhar nessa questão da definição da missão, visão e valores, sabe, você ir para uma internet e se posicionar. Então, eles estavam tendo bons resultados, mas eles sentiam falta. Então, de declarar para o mercado qual era a missão deles, qual era o objetivo, como é que eles poderiam se diferenciar de uma outra construtora, de uma outra imobiliária, pelo posicionamento, não é? Sim. Até porque nesse momento, quando você começa a crescer e contratar pessoas, é importante que você tenha mais clareza, até para contratar pessoas que tenham afinidade, né, com aquele seu propósito. Porque isso é uma coisa que desengaja muito. Você contratar pessoas porque elas têm o perfil técnico legal para a sua empresa, mas os valores delas não batem com os seus. Isso é muito complicado para quem está começando um negócio, né, está ampliando. Perfeito. O que você acredita que esse livro, de forma geral, ainda vai ser lançado, então você ainda vai ter acesso aos demais capítulos, mas o que você acredita que esse livro pode ajudar nessa jornada de empreendedorismo? Eu acredito que é você ter clareza do seu porquê. Então, quem está começando um negócio ou já tem um negócio consolidado e sente que está faltando alguma coisa, ou sente, poxa, eu estou com dificuldade de contratar, estou com dificuldade de reter as pessoas, esse case em particular, ele vai te inspirar a dar esse passo. Às vezes a gente fala assim, é perder tempo, é gastar dinheiro. Não, isso pode garantir a sobrevivência do seu negócio. Isso pode garantir o quão atraente a sua empresa vai ser para as pessoas. Porque hoje a gente está vivendo no mercado um apagão de talentos. Está difícil contratar. Né? Mas se você tem a mensagem correta, você vai atrair as pessoas corretas para a sua empresa. As grandes empresas, as grandes multinacionais, estão sempre com uma lista grande de contratação, de espera, né? Por quê? Porque quem não quer trabalhar em tal lugar, quem não quer trabalhar em tal lugar. Então, a empresa ela tem que se tornar desejável para conseguir atrair pessoas corretas, né? Exato. Mas veja que eu conheço algumas empresas, como os fundadores, eles já tinham esse conhecimento de cultura, sobre liderança, são pessoas que vão atrás de se atualizar. Eu conheço empresas que têm 15 pessoas e que têm uma cultura forte e que conseguem se posicionar dessa forma. Então, assim, até voltando na sua pergunta, é possível fazer projetos em empresas menores? Sim, é possível. Agora, isso depende muito da mentalidade dos fundadores, porque a cultura está muito ligada aos fundadores da empresa, né? Então, eles têm que ter essa visão. Com certeza. Eu vi aqui algumas características que você trouxe, e é claro que eu não vou falar tudo, né? Porque eu quero que as pessoas, de fato, venham e degustem e adquiram o livro e possam ter acesso na íntegra a todo esse conteúdo, mas achei muito interessante esses 3 tipos de cultura que você colocou aqui. A cultura de equipe, a cultura de inovação e a cultura de resultado. Você consegue destrinchar um pouco mais cada uma dessas culturas para quem está nos ouvindo? Na verdade, são 4 tipos, né? Tinham aqui, cultura de processo, achei. Exato. Então, esses parâmetros, eles são definidos dentro desse assessment que chama OKAI, e é uma forma de você identificar, através dessa pesquisa,
como as pessoas percebem a cultura da empresa. Óbvio, a gente não fala palavras de cultura, elas vão escolher algumas afirmativas dentro do acesso que mostram o seguinte: o que é a cultura equipe ou clã? É aquela cultura onde a colaboração e o olhar para dentro da empresa é mais importante. É aquela cultura, somos uma grande família, né? Nós aqui nos ajudamos, estamos juntos para qualquer, né? Juntos somos mais fortes, já ouviu falar? Essa é a cultura clã. A cultura resultado já é uma cultura que tem um olhar mais para fora, competitividade, chegar em primeiro lugar, não é? Bater meta. Então, normalmente a gente vê esse tipo de cultura em varejo, onde a meta, eles são mais agressivos no sentido de resultado. A cultura processo é aquela cultura, aquela empresa que valoriza muito a qualidade, né? Fazer certo da primeira vez, ter controles, né? E ter tudo no seu lugar. Então, são empresas de serviço têm essa característica, que tem pós-venda, né? Uma conexão assim. E a cultura de inovação é aquela cultura também com olhar para fora, e aí é aquela questão de, né, ser primeiro, né, ser diferente, um diferencial competitivo. Então, é um grupo onde as pessoas elas erram mais, porque elas são motivadas ali a tentar coisas diferentes, né? Então, não existe uma cultura certa, nem uma cultura errada. Existe aquela cultura que vai levar você para o lugar que você quer chegar, como empresa, como negócio. Não é? Então, se eu acho que a minha equipe tem pouco foco em resultado, eu tenho que trabalhar alguns aspectos, né, para melhorar isso dentro da minha cultura. Mas, de novo, não existe certo e errado. Né? Então, é uma decisão estratégica de fortalecer aquilo que você tem de bom e minimizar aquilo que não é tão bom para o seu objetivo. Né? Olha, eu estou pensando aqui que muitas pessoas talvez não tenham a consciência de que o problema que está tendo na empresa é a cultura. Às vezes acha que é as pessoas, coloca a culpa só no mercado. Você consegue trazer para nós algumas ilustrações, situações das quais ela possa identificar na sua empresa que fala assim, que na verdade a raiz do problema é a cultura? Dá para a gente perceber, por exemplo, por alguns sintomas, né? Isso. Então, eu tenho, por exemplo, a gente pode até usar o case dessa empresa aí, do meu capítulo. Eles se queixavam muito assim que, poxa, a gente faz alguns combinados e no final, né, faz um combinados ali com a equipe, e no final é o líder sempre que tem que botar a mão na massa. Se não for o líder ir lá e se colocar na frente, a coisa não sai. Né? Então, isso é um sintoma de que a liderança não está, por exemplo, direcionando o liderado, ela não está dando um feedback, né? Então não corrigir as pessoas, erros que se repetem de forma recorrente. É um sintoma, por exemplo, de uma liderança que não se posiciona. E uma cultura onde normalmente a liderança é mais passiva, menos agressiva, é uma liderança clã ou equipe. Né, de uma cultura clã ou equipe. Isso não é ruim, mas a gente precisa o quê? Fortalecer essa liderança. Sim. Então, mostrar que dar feedback não é ruim. E feedback não é dado só quando o liderado faz algo errado, mas é dado no sentido, então, criar uma cultura de feedback pode melhorar, né, mitigar um risco da cultura clã. Né? Por outro lado, nós temos aqui um adoecimento das pessoas muito alto, uma rotatividade muito alta. Isso pode ser um efeito de uma cultura com muito foco em resultado, e resultado a qualquer custo, onde as pessoas têm metas inatingíveis, onde as pessoas são sobrecarregadas além do horário de trabalho, onde as pessoas elas podem ser acionadas no final de semana. Isso são sintomas, né, que pode estar relacionado à cultura. Perfeito. Então, é isso que eu queria, esses sintomas, porque as pessoas olhem agora quem é dono de empresa e falam, pera aí um pouquinho, eu me encaixo nesses três, e eu achei que eram as pessoas, eu achei que era a contratação, eu achei que era o RH, mas não, porque não tem uma estrutura organizacional bem estabelecida. E como que é o processo? É rápido, devagar, você consegue no encontro, alguns anos para conseguir implementar? Como que funciona esse processo?
Um projeto de cultura normalmente é projeto de médio para longo prazo, dependendo do tamanho da organização. Mas assim, para você fazer o diagnóstico, né, você vai levar aí de 3 a 4 meses para fazer diagnóstico, porque isso depende também da agenda de todo mundo, de juntar todas as pessoas, né? Então é um Você processo. tem que conversar com cada colaborador. Então, tem conversas com colaboradores, com a liderança, com a alta liderança, com os donos da empresa, mais o assessment, né? Então, eu diria assim que no mínimo é um projeto de 6 meses a 1 ano se a empresa for pequena. Mas tem empresas que são projetos de 4, 5. Imagina uma empresa que tem aí milhares de funcionários. Isso leva muito tempo, porque o projeto de cultura não é só o diagnóstico. O diagnóstico, ele é rápido. O que é mais demorado é o que você faz com o diagnóstico, né? Então, a gente tem aí o desenvolvimento de um plano de gestão da cultura. E isso passa por passa por processos, treinamentos, né? Grupos de trabalho específicos, porque uma vez que você identifica qual é o seu tipo de cultura e quais são os riscos daquela cultura, você tem que fazer um plano de ação para minimizar esses riscos, né? Então, a minha cultura é equipe, clã. Quais são os riscos dessa cultura? Excesso de paternalismo, falta de feedback. Então, eu posso daí desenvolver um treinamento para os líderes específicos para isso, entendeu? E isso leva tempo, né? Com certeza. Você falou agora e eu fiz uma conexão aqui e me corrija se eu tiver errada, mas parece que cada um dessas culturas que você colocou aqui está conectada com o perfil comportamental. Porque o de equipe parece um influente. O influente de perfil comportamental, que é o comunicador, gosta de se comunicar, de conectar com pessoas, mas que não é muito focado em resultados. Os resultados, obviamente, é o perfil dominante, que é o executor, né? O de processos parece o analista. Tem essa conexão ou é uma coincidência que eu percebi? Não tem assim uma conexão, porque quando a gente fala de perfil comportamental, a gente está falando de comportamentos. Isso pode influenciar, fazendo essa correlação que você fez, por exemplo, numa cultura de resultado, as pessoas têm uma tendência a querer pessoas com perfil mais dominante, mais influente. Né? Tá. Mas assim, em projetos de cultura, a gente não faz essa correlação. Mas tem essa relação de que depois que você está implementando, se é aquela cultura existente, provavelmente que tem pessoas naquele perfil. Pode ter. Bacana. Exatamente. E eu gostei também da a frase de impacto. Construir uma cultura forte é um ato intencional que exige uma consciência elevada e um compromisso inabalável com os valores organizacionais. Que frase forte. É forte. Porque às vezes a gente acha que cultura é algo que é simples, mas não é. É algo que é complexo e é profundo. Então, ela exige, né? E se eu quero mexer na cultura, eu quero atuar na cultura da minha empresa, eu tenho que ter muita clareza do meu propósito, né? Do propósito da empresa, da missão da empresa e dos valores. E uma vez que a gente tem essa clareza, a gente tem que ter um compromisso, especialmente com os valores, porque na cultura existe algo que a gente fala assim, comportamentos que são aceitos e comportamentos que são rejeitados. Então, o que são comportamentos rejeitados? Qualquer coisa desalinhada com os valores da empresa. Qualquer coisa desalinhada com o propósito da empresa. Se eu me declaro para o mercado que eu sou uma empresa que me preocupo com o meio ambiente, tudo que eu faço na empresa tem que ser coerente com isso. Então, a coerência, ela vai desde o analista júnior da empresa até o CEO. Todos têm que ter o mesmo nível de comprometimento com os valores organizacionais. Sustentabilidade é um valor, o social é um valor. Eu não posso declarar isso para o mercado e dentro de casa eu tratar os meus funcionários de uma forma diferente. Por isso que é um compromisso inabalável, ou seja, é inegociável. É isso que eu quis dizer. Muito bacana. E eu fiquei curiosa, sabe pra quê? E talvez seja uma pergunta, uma curiosidade que os nossos ouvintes estejam. Seria mais uma pergunta pessoal. Por que isso você nichou, né? Dentro de negócios tem muitas áreas e até mesmo dentro do desenvolvimento humano tem várias áreas. Tem alguma correlação na sua vida pessoal com essa questão de aprofundar na cultura?
Na verdade, assim, eu comecei a minha carreira como consultora na liderança, fazendo mentoria e coaching, Sim. né? E assim, o líder, ele tem um papel fundamental na cultura organizacional, porque assim, ele é referência para as equipes, não é? Então, quando eu aprofundei no estudo da liderança, eu vi que eu poderia ampliar essa visão, não é? Porque ali no coach, na mentoria, eu estou lidando com um indivíduo. Sim. Eu pensei que eu poderia aumentar o meu impacto, porque o meu propósito de vida tem a ver com o impacto na vida das pessoas e das organizações. Eu acredito que a liderança, ela não é só um caminho para uma vida melhor na sociedade. Eu acho até que é o principal caminho. Eu, como líder, quantas pessoas eu posso impactar? Se eu tenho 10 pessoas na minha equipe, eu estou impactando pelo menos 40 pessoas, se eu considerar que cada família tem 4 pessoas. Sim. E por aí vai. E por aí vai. Então, eu imaginei que isso era um meio de eu ampliar o meu impacto no mundo, na sociedade, através da liderança, não é? Então, quando eu impacto a alta liderança de uma empresa com um projeto de cultura, eu posso ajudar a impactar a vida de muitas pessoas. E eu quero que você... E você já está impactando, porque você trouxe essa consciência tão grande sobre isso, que de fato está nos fazendo refletir. E eu fiquei curiosa também para saber se... Você falou assim que sobre as empresas que às vezes estão com milhares de funcionários, que vai demorar alguns anos para conseguir implementar. Você acredita que tem muitas empresas grandes que ainda estão inconscientes sobre a questão da cultura? Inconscientes não, porque é um tema muito falado no mundo organizacional, mas é uma decisão muito difícil de se tomar, porque isso abala profundamente a estrutura organizacional. Como que abala, né? Eu já atuei em projetos onde, na fase de diagnóstico, alguns sócios decidiram sair, porque eles não se conectavam mais com aquilo que o futuro estava projetando. Então, assim, um projeto de cultura, a empresa ela precisa estar realmente numa maturidade adequada para encarar, porque você vai ter que fazer o quê? Desapegar de coisas antigas, abraçar o novo. Então, não é, mesmo que você tenha dinheiro para investir, se você não estiver maduro para encarar um projeto desse, eu não recomendo. Que aí muitas coisas, inclusive, pode se desfazer algumas sociedades, né? Exatamente. Tem algum case, fora esse que você trouxe aqui, que também te impactou bastante, de alguém que você atendeu, conseguiu implementar a cultura e que trouxe resultados até mesmo financeiros, assim? Não sei se eles compartilham ou não, mas algum resultado que te marcou, que você falou assim, como foi bom ser contratada, né? E poder ver a mudança que teve nessa empresa a partir da implementação da cultura? O principal ganho que existe é esse movimento dentro da empresa de reconectar com os valores organizacionais e conectar as pessoas. Né? Um dos principais ganhos, assim, que é mais fácil de mensurar, é quando depois de um ano e meio que o projeto já está em andamento, uma pesquisa de clima, que é uma parte do processo de cultura, ela melhora. As pessoas se sentem melhores ali, entendeu? Ou aspectos que as pessoas não gostavam na empresa e passam, né, a gostar. Mas também, assim, nem todo mundo gosta. E tá tudo bem, porque, assim, a cultura, ela tem que unir pessoas que têm os mesmos valores. Então, se a gente muda a cultura e ali dentro tem pessoas que não compartilham os mesmos valores, elas vão sair. Isso é normal, é natural. Né? Ganhos financeiros eu não tenho assim, nenhum case para te, né, compartilhar, até porque isso é muito sensível das empresas. Né, sim. Mas assim, o principal ganho tem a ver com o clima da empresa e o ambiente de trabalho. E eu acho que, na verdade, vai ficar até difícil de metrificar, porque o funcionário satisfeito, mais feliz, ele produz mais, mas se não tem esse acompanhamento, né, e não faz parte de fato, você não é uma empresa de vendas, por exemplo, vou ensinando a vender, então vou aumentar o seu faturamento. Não, você está indo nos fundamentos, na base, e trazendo ordem e gerando esse ambiente, né, para as empresas, que é sensacional. Era só uma curiosidade mesmo. E falando em impactar, eu queria que nós estamos encaminhando para o fechamento aqui,
pro final, todo mundo pode falar, ah... mas eu queria que você trouxesse uma última chave para fazer esse impacto, para gerar ainda mais transformação para quem está nos ouvindo. E pode ser para os funcionários, quem sabe eles possam compartilhar esse podcast com os seus líderes, com os seus chefes, para que eles possam ali pegar, né, a mensagem. Ou também para quem está nos ouvindo, que é o seu... vamos dizer assim, o seu avatar, né? O líder que precisa melhorar ou até mesmo o empresário que precisa implementar a cultura. Aquilo que você sentir que ele não pode sair desse podcast sem lembrar disso. Qual seria essa chave? Olha, independente do tamanho da empresa nesse momento, eu diria para o empreendedor, o empresário, o seguinte, ter clareza do porquê você faz o que você faz, né? O porquê, ele é mais importante que o como para você crescer. Você está sozinho hoje, mas se você tem um propósito claro, né, busque pessoas que compartilhem desse mesmo propósito. Porque aí você vai ter realmente uma empresa que vai crescer e gerar impacto na vida das pessoas, na sociedade. Afinal, né, empreenda com propósito é sobre isso. Excelente, maravilhoso. Palmas para a nossa querida Leila. Eu ia falar justamente isso. É por isso que você é uma das autoras do livro Empreenda com Propósito. Nós vamos deixar na descrição do vídeo o Instagram da Leila para você se conectar. Que trabalho precioso. Parabéns. Muito obrigada. Por esse show que você deu aqui de cultura. Parabéns por um excelente trabalho. Que não é um trabalho rápido, mas que é muito eficiente, de fato, pode impactar e tem transformado dezenas, centenas, até mesmo milhares de pessoas, né? Direta ou até mesmo indiretamente. Gratidão. Exatamente. Muito obrigada pelo convite e vamos curtir a Bienal agora, né? Vamos curtir a Bienal. Muito obrigada a você que esteve conosco até agora. Não esqueça de adquirir o seu exemplar e nós nos vemos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau!